Então, pessoal, boa noite a vocês, boa noite a todos. Vamos começar aqui nossa conversa de hoje. Já houve essa ótima introdução do El. E é assim mesmo, eu já estou super feliz aqui, eu quero já começar a expressar minha alegria com como a igreja preparou, se dedicou a essa série, o trabalho que tem sido feito, o El, com a equipe, o pessoal do Departamento Jovem, tem sido muito bom. Eu estava comentando, pensando que eu acho que teve uma outra igreja que fez uma decoração, mas vocês fizeram um capricho super especial com o material aqui na frente, então eu fico muito feliz. E realmente acontece, né? A gente está uma semana toda aí, eu fiquei feliz já na segunda e terça. Meu amigo, se na segunda e terça tem gente na igreja, numa semana de oração, já foi vitória. Segunda e terça. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos conversar um pouco sobre o universo e suas leis. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu só virar aqui rapidinho, com licença. Vamos conversar um pouco, vamos olhar um pouco aqui o céu da Noruega. Um céu onde você está vendo aí a aurora boreal, tá? E você pode olhar aí outros fenômenos, como da aurora boreal em outra parte do céu da Noruega. Todo mundo fica assim, pensando, né? Eu acho que é uma vontade, todo mundo tem de olhar esse céu, como seria, né? Tem um programa Globo Repórter, onde a repórter foi lá na Noruega, foi fazer esse passeio, e a gente fica assim, de boca aberta, assim, querendo ver. Claro que o frio também vai ser um preço a pagar, né? Mas esse céu que você está observando, céu lindo, aqui já não é em um local tão frio. Mais uma vez você está olhando a mancha embranquecida aí da Via Láctea, uma estrada. Eu gosto disso, eu gosto dessa imagem também. Eu imagino aqui para quem não está vendo de longe, tem um rapaz aqui caminhando numa estrada, e eu fico imaginando a nossa caminhada através da estrada da vida, observando a realidade nossa aqui embaixo, conectada com o céu lá em cima. Nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre o que nós temos, ou o olhar de admiração desse rapaz com o céu, em frente a uma árvore. Há muita poesia numa imagem como essa, muita reflexão. Mas agora vamos aqui conversar sobre o universo e suas leis. É um tema muito interessante, especialmente para nós, adventistas, por nós sermos aqueles que estudam muito o aspecto da lei de Deus. E é que vocês vão descobrir qual é a relação entre as leis naturais e as leis que nós encontramos na convivência humana, as relações humanas. Tem alguma relação? Tem alguma diferença? E vamos ver uma coisa surpreendente, que nós muitas vezes vemos na televisão, professores falando, mas a gente às vezes não reflete o suficiente sobre o assunto, que é o fato de que não só a manga que cai da mangueira obedece a uma lei, mas todo o universo obedece a leis. E para isso eu vou começar convidando vocês a ler um texto de Platão, de um desafio que ele fez na sua academia. Platão fez esse desafio. Olha só. Quais são os movimentos uniformes e ordenados cuja existência é preciso supor para explicar os movimentos aparentes dos planetas? Vamos ver aí? É uma perguntinha um pouco grande. Então ele está dizendo, quais são os movimentos uniformes e ordenados? Traduzindo essa parte, qual é a lei dos movimentos que explicam os movimentos dos planetas? Pegaram a ideia? Esse foi o desafio que Platão lançou. E aí, primeiro que a gente precisa pensar. Platão aqui, ele desejava encontrar as leis que descrevem o comportamento do cosmos. Mas aí eu faço uma pergunta para Platão e faço para vocês. Por que pensar que o cosmos obedece a leis? Nós estamos tão acostumados com isso, falando de leis da natureza. A gente nasce, cresce, leis da natureza, lei da gravidade, lei de Mendel e outras leis. Mas você já se perguntou por que supor que o universo ou a natureza se comporta segundo leis? Não é algo tão trivial assim. Por que ele esperava que leis existissem? E elas existem. Por que supor? Outra pergunta. Uma pergunta, e eu quero muito que vocês separem as coisas para vocês
ficarem surpresos com esse detalhe. Uma coisa é perguntar: as leis realmente existem? E segundo, nós somos capazes de descobri-las? Por que eu vou supor que o ser humano é capaz de descobri-las? Na área da filosofia, isso tem a ver com o que a gente chama de epistemologia, a capacidade de produzir conhecimento, verdade. Eu posso conhecer alguma coisa? E aí a gente vai perceber que essa pergunta de Platão desencadeou várias respostas que vão mostrando a evolução do homem para compreender o universo. E o primeiro a apresentar essa resposta, o primeiro a apresentar uma proposta de resposta, foi a primeira versão proposta, é o que a gente chama de geocentrismo. A proposta do geocentrismo, que é uma primeira proposta feita lá na Grécia, tá? E ela foi desenvolvida especialmente por Ptolomeu, mas ela é antes dele, já vou falar mais dele. Mas essa proposta veio um pouco antes. E olha como ela é simples aqui, ó. Vocês conhecem um pouco ela, já viram nos livros. A primeira proposta para explicar o comportamento do cosmos, olha, vocês percebem que aqui já está se supondo que o cosmos obedece a leis. Estão percebendo? Já se supõe que ele obedece a leis. E qual é a lei aqui? Olha, a Terra está no centro, ao redor da Terra gira quem? A Lua, depois quem? Mercúrio, Vênus, e quem gira ao redor da Terra? O Sol. E aqui você vai seguindo os planetas até Saturno, e no fundo você tem quem? As estrelas fixas. Quando você vê isso aí, por que eles propuseram isso, Rafael? Primeiro, pessoal, porque é super intuitivo. É bem intuitivo isso. Como assim? Você já parou para olhar durante o dia? O Sol não aparenta se mover ao redor da Terra, a Lua aparenta se mover ao redor da Terra. E quem fica no céu escuro, no local escuro, vai ver planetas se movendo ao redor da Terra. Então é de supor que esse mecanismo seria um mecanismo razoável. E sim, era. Mas havia um problema. Qual o problema, Rafael? Deixa eu mostrar para vocês o problema. Vocês estão vendo essa imagem aqui, ó? Sabe quem vocês estão vendo? Marte. Vocês estão vendo Marte. E o problema aqui está o seguinte, é no que a gente chama de movimento retrógrado. Aqui são vários dias seguidos, acompanhem, olha só. Marte aqui, aí ele vem, aqui é o sentido que ele segue, ó. Aí ele vai, volta e vai de novo. Espera aí, você conseguiria, olhando para esse movimento, explicar esse movimento com esse esquema? Como é que eu vou explicar o fato que Marte, que está bem aqui, vai e volta, que é o que a gente chama de movimento retrógrado. Movimento retrógrado de Marte. Ele vai, volta e vai de novo. Ah, eu vou, mas eu estou indeciso. Será que eu volto para casa, depois eu vou para frente de novo? Então, Marte faz isso. Como se explica? E aí, para se chegar a uma explicação, entrou um famoso astrônomo matemático. Era difícil. Essas classificações elas são modernas, tá? Na época, eles poderiam ser chamados de filósofos naturais. Alguém que pensava sobre a natureza. E entra Ptolomeu. Ptolomeu, ele vai trabalhar isso e ele propõe uma mudança no esquema anterior. Olha o que ele propõe. Deixa eu explicar para vocês. Ele propõe que a Terra, sim, continua no centro, mas em vez dos planetas girarem ao redor da Terra, eles giram ao redor de um ponto chamado deferente. Ó, eles giram ao redor desse ponto. E esse ponto, por sua vez, gira ao redor da Terra. Perceberam que agora fica até mais fácil de explicar aquele movimento anterior? Porque agora Marte não está girando ao redor da Terra diretamente. Aí ele vai, volta e vai de novo. Então, Ptolomeu resolveu parcialmente o problema. Para você entender melhor, tem essa outra figurinha. Ele explicou aqui, ó. Então, a Terra está aqui, aí Mercúrio tem esse movimento, Vênus tem, todos girando ao redor do que a gente chama de deferente. Mas tem uma coisa estranha que Ptolomeu registrou. O que vocês percebem quando olham para o Sol? Ptolomeu percebeu. O que vocês percebem nesse esquema olhando para o Sol? O Sol não gira ao redor de nenhum deferente, tá vendo? Não tem um círculozinho aqui, ó, ele vai direto.
E esse é o esquema que Ptolomeu apresentou. E esse esquema, pessoal, ele não era tolo, não era só artístico, não. Eu acho que é assim. Não. Ele fazia previsões aparentemente corretas das posições dos planetas. Eles conseguiam prever que tal dia o planeta estaria em tal posição. Então, ele não era uma previsão tola, era uma previsão boa. E aí, foi tão boa que permaneceu por muito tempo. Mas houve um problema. Havia alguns problemas. E aí aparece um novo modelo para tentar resolver o desafio de Platão. E esse modelo ele é proposto por um padre. Mais uma vez, já os cristãos entrando em cena. Esse padre, Nicolau Copérnico, propõe esse modelo aqui que vocês estão vendo. O que é que mudou essencialmente nesse modelo, gente? O Sol agora está onde? No centro, não é mais a Terra. Então aqui é o modelo heliocêntrico. Hélio de Sol no centro. E olha que interessante. Rafael, esse desenho é bem simples, né? Sim, bem mais simples do que esse. Vocês concordam? Esse aqui tem um monte de círculozinho e detalhe. Aqui é uma versão que não foi ainda atualizada. Na época, houve várias versões criando mais e mais epiciclos, mais e mais círculozinhos, porque cada vez mais eles queriam ter mais precisão. E aqui, primeira observação que vocês podem notar é que é muito simples, percebem? Segundo, ele botou o Sol no centro. Isso foi uma mudança tremenda. E por que, Rafael? Ele observou que o Sol estava no centro e ele botou no centro? Não, pessoal, ele não observou que estava no centro. Ele propôs no centro, uma das razões é porque era mais simples. Mas os estudiosos da área, os historiadores da ciência, dizem que Nicolau Copérnico foi influenciado por umas ideias que estavam permeando a Europa. De uma religião pagã, uma religião que tinha meio filosofia e religião, que tinha alguns elementos de cristianismo, mas não era cristianismo. Essa religião chamava os hermetistas. E os hermetistas, eles tinham, dentro da visão filosófica e religiosa deles, o trono de Deus ficava no Sol. O Sol era o lugar especial. E conta que Copérnico foi influenciado por isso e propõe essa ideia do Sol no centro. E só uma outra informação histórica. Já havia um modelo parecido com esse lá na Grécia. Já havia um modelo como esse, mas ele não tinha sido explorado como Copérnico. Copérnico propõe o modelo, faz cálculos de distância dos planetas e mostra isso. E olha um texto aqui para vocês entenderem por que o hermetismo influenciava Copérnico. Entronizado no centro está quem? O Sol. Seria possível colocarmos esse luminar em seu belíssimo templo numa posição melhor do que aquela na qual ele pode iluminar tudo de uma só vez? Vocês estão percebendo que aqui não é um texto científico? Isso aqui é um texto religioso, filosófico. O melhor lugar de colocar o Sol é ali. E foi isso mesmo. Mas era mais simples, explicou muita coisa. Mas foi perseguido, inclusive os livros dele foram proibidos. E ele sabia disso, tanto que ele só deixou publicar depois da morte dele. Aí entra em cena um outro cientista. E, pasmem, cristão, agora não católico, protestante, Johannes Kepler. Um cristão e um grande professor de matemática. E Kepler também tinha aquela visão, influenciada até pelos pitagóricos, de que a natureza obedecia leis. Mas vocês lembram a pergunta que eu fiz no início da palestra? Por que pensar isso? Por que pensar que a natureza segue leis? Essa ideia ela vem lá do passado, ela já está vindo. E Kepler pensou nisso. E sabe por que Kepler tinha profunda fé, literalmente, fé, de que a natureza seguia leis? Olha uma citação dele aqui, ó. Deus criou o cosmos com base em quem? Em leis divinamente inspiradas da geometria. E Kepler, ele também tinha essa ideia de que o Sol ocuparia o centro do universo, o centro do sistema solar. E aí Kepler, ele se uniu a um astrônomo que era bem diferente dele. Inclusive, quem leu os assuntos sabe que eles tinham muitos problemas. O astrônomo era um fanfarrão. Festa, bebidas, e Kepler é um protestante
muito correto, direito, tal, um pouco chato, brigão, mas eles se uniram para fazer o trabalho. O astrônomo, ele era um dos melhores, era o melhor astrônomo da Europa, Tycho Brahe. Ele tinha inclusive uma ilha, que era um grande observatório astronômico, então lá ele conseguia produzir os melhores dados que tinham na Europa, no mundo, né? E o Kepler, trabalhando com ele, pegava aqueles dados de medida das posições dos planetas para analisar usando a matemática. Então, Kepler era bom em matemática e o outro era bom em observação. Eles se uniram. O outro, só a título de curiosidade, era tão fafarrão que morreu de não ir ao banheiro, só para ficar na festa. Ele ficou na festa, comeu, bebeu, precisava ir ao banheiro, não foi, para continuar na festa. Morreu pela farra. E aí teve uma infecção urinária e passou alguns dias com febre e morreu. É o Tycho Brahe. E Kepler pegou as informações de Tycho Brahe e fez uma das coisas mais sensacionais da história da ciência. Construiu 3 leis. Ele descobriu 3 leis do movimento dos planetas. Eu vou falar uma delas, as 3 para vocês. A primeira é super fácil. Ele observou que os planetas giram ao redor do Sol não formando círculos, como Copérnico achava. Olha, não são círculos, são o que a gente chama de elipses. E o Sol não fica no centro, ele fica um pouco deslocado num ponto chamado foco da elipse. E vocês estão olhando aqui e vocês dizem, Rafael, mas parece um círculo. E na verdade é bem parecido com um círculo, só que é um pouco achatado. E ele observou que os planetas seguiam isso, elipses. A segunda lei de Kepler, do movimento dos planetas, olha só, é que os planetas eles giram obedecendo uma regrinha bem legal. Prestem atenção. Se você demorar daqui para cá um tempo, e daqui para cá você demorar o mesmo tempo, essa área aqui é a mesma área aqui se for o mesmo tempo daqui para cá. Então, se você demora o mesmo tempo daqui para cá e daqui para cá, essas áreas são o quê? Iguais. Sabe o que isso implica? Que o planeta ele se move mais devagar quando ele está longe, porque a distância é maior, e mais rápido quando ele está perto. E ele faz assim, ó, devagar, rápido, devagar, rápido. Ele observou isso. Essa foi a segunda lei de Kepler. A lei das áreas. Agora, bom, gente, eu vou ter que provocar alguns traumas de infância de vocês, mas vai ser necessário, tá? Deixa eu lidar com esses traumas rapidinho. A terceira lei de Kepler é essa. Olha só, rapidinho. 2 planetas. Imagina aqui. Me permitam usar minha habilidade de professor para não perder a concentração de vocês. Você tem um Sol e você tem 2 planetas. Por exemplo, Terra e outro planeta aí, Marte. Tá certo? 2 planetas. Cada planeta demora um tempo para dar uma volta ao redor do Sol. O ano, que é o que a gente chama ano, né? Uma volta ao redor do Sol. Marte demora o tempo 1 e a Terra demora o tempo 2. E outra coisa, vocês estão vendo aqui que existe essa distância aqui, ó, da elipse, que a gente chama de raio maior. É um raio médio, a gente chama aqui o A, que é a distância da Terra até esse centro, e Marte também tem a distância dele. Eu falei de traumas porque eu preciso mostrar isso aqui, uma fórmula matemática. Tá? Mas calma, não precisa aprender, vou ter que usar. Não, fique tranquilo, não vai ter prova também. Pessoal, o que ele descobriu é que se você pegar o tempo que demora para dar uma volta de um planeta e a distância aqui, e fizer isso aqui, ó, elevar ao quadrado e depois ao cubo, não importa o planeta, o valor vai ser sempre o mesmo, se for ao redor do Sol. Se você pegar e calcular isso aqui para a Terra, é o mesmo para Marte, é o mesmo para Vênus, é o mesmo para Saturno, é o mesmo para Júpiter, para qualquer planeta. Isso foi tremendo. Foi a primeira vez que o homem, de maneira objetiva, pegou matemática e aplicou ao movimento do cosmos. As leis do universo estavam acontecendo ali. As leis do universo, gente. Não é as leis do nosso bairro, não é as leis da nossa cidade.
era do universo. E aí, a coisa explodiu. E aí tem uma próxima pergunta que a gente precisa pensar. Próxima pergunta, Rafael, qual? É o seguinte: por que eles se comportam dessa maneira? O que causa os planetas girarem em órbitas elípticas? O que faz com que eles tenham essas leis de Kepler? E isso foi um desafio que demorou 45 anos para ser resolvido. E quem foi que resolveu? Vamos puxar a sardinha de novo para nós. Um cristão devoto, protestante, que acreditava tanto na Bíblia, que estudou mais a Bíblia do que qualquer outra coisa na vida dele. E ele estudou tanto a Bíblia e as profecias, que ele escreveu um livro sobre as profecias de Daniel e Apocalipse, que, inclusive, até hoje, na Igreja Adventista, a gente usa elementos que foi ele que descobriu de interpretação bíblica. Quem foi que fez isso? Isaac Newton. Isaac Newton, ele estudou, para quem não sabe, ele, para mim, pessoalmente, alguém que gosta da ciência e ama a história da ciência, é o maior cientista de toda a história. Nunca houve alguém igual a ele. Se é o mais legal, não, infelizmente não era o mais legal. Tinha um monte de problemas aí psicológicos, mas era o cientista mais interessante, o que produziu algo mais incrível. Para mim, ninguém barra. Eu costumo dizer que ele foi na estrada da ciência, produzindo matemática, produzindo ciência. Aí chega um momento, parece que a estrada acaba, e ele pega a enxada e começa a cavar e fazer a estrada sozinho. E chegou o momento que Newton inventou matemática, inventou física, ele inventou um monte de coisa. Então ele era um monte. Mas o que eu mais gosto é de saber que o que ele mais estudou foi Bíblia. O que ele mais estudou foi Bíblia. E Newton explicou por que os planetas se movimentavam assim. Segundo Newton, eu falei um pouco disso ontem. Você pode entender que os planetas eles sofrem entre si uma força. Aqui eu tenho a Terra e eu tenho a Lua. A Lua atrai a Terra para cá e a Terra atrai a Lua para cá. Essa lei que Newton apresentou é chamada de lei da gravitação universal, explicando a gravidade. A famosa lei da gravidade que todo mundo fala, foi Newton que produziu. E essa lei da gravidade que nós temos, deixa eu só voltar ela aqui, um comentário. Vocês lembram daquela foto que eu disse assim, olha, você tem uma foto de um rapaz na estrada e tem a terra e tem o céu e juntos? Pois é, eu lembro disso porque Newton fez uma coisa que foi incrível. Em que sentido, Rafael? Ele aplicou a fórmula da lei da gravidade. Como vocês já viram uma fórmula, eu não vou mostrar outra, não quero ninguém sair correndo daqui. Mas a fórmula matemática que explica o movimento da Lua atraída pela Terra é a mesma que explica o movimento de uma queda de uma fruta, de um coco na litorânea. O coco que cai do coqueiro é explicado pela mesma lei, pela mesma matemática que explica o movimento da Lua. Pensar isso, que os movimentos dos astros são descritos igualmente aos movimentos aqui da Terra, foi algo incrível. É unir a Terra com o céu. É o que é chamado na história da ciência de síntese newtoniana. E Newton fez isso. E deu certo? Será que deu certo? E muito, pessoal. Porque Newton conseguiu explicar isso aqui, ó. Aqui é uma simulação para você observar aqui o cometa Halley. Newton, quando os cientistas entenderam as teorias de Newton, começaram a aplicar os movimentos dos planetas. E eles perceberam que os cometas obedeciam às leis de Newton, a lei da gravitação de Newton. E eles conseguiram fazer, sabe o quê? Prever o movimento dos planetas, dos cometas. E aí eles conseguiram entender o que acontecia com o cometa Halley. Inclusive, Halley era um amigo pessoal de Newton. Alguém que sempre motivava Newton a publicar seus resultados. Outro movimento que esse aqui nós conhecemos. Esse aqui a gente conhece muito bem, somos privilegiados. Outro movimento que foi explicado pela lei da gravitação de Newton. O movimento das marés. E o que causa a maré, Rafael? Basicamente é o seguinte, é uma relação entre a gravidade da Lua sobre a Terra e a gravidade do Sol. E quem é aqui? Você tem a Terra e você tem uma massa de água
que ela é como se fosse uma gelatina. Vamos lá, vamos usar a linguagem atualizada, um slime. É um slime ao redor da Terra. Então você tem um slime aqui. Aí o que acontece? A Lua ela é muito pequenininha comparada com o Sol. Quase nada, vocês lembram disso. Só que tem um porém, ela está muito mais perto. Então, nas marés altas que nós temos, as marés mais altas do ano, o que é que nós temos? É uma situação onde a Lua está de um lado, puxando essa maré aqui, essa água para cá, e o Sol está do outro lado, puxando essa outra água para cá. Então, aqui você tem maré alta, aqui você tem maré baixa, e aqui são outros efeitos de outros momentos em que a Lua também está posicionada. Então, esse movimento Terra, Lua e Sol geram os efeitos de maré. E por isso que nós temos duas marés altas a cada dia. Enquanto está havendo esse movimento, a Terra está ali o quê? Girando. Isso tudo foi explicado através de que lei, Rafael? Lei da gravitação universal de Newton, uma das leis do universo. E mais, agora um dos fatos mais curiosos que não costuma estar nos livros didáticos, que vocês têm contato, alguns documentários. E uma das coisas que eu mais gosto, uma das informações que eu mais me divirto nessa série é essa daqui. A descoberta de Netuno. Gente, as leis de Newton eram tão poderosas para descrever o universo que eles utilizaram ela de uma maneira sensacional para isso aqui. Vocês sabiam que Netuno não foi observado? Ele foi previsto. Eu vou dizer de novo e pense no que eu estou dizendo. A pessoa não foi lá e disse, olha Netuno aqui. Não, alguém disse, deve ter alguém ali. E como é que ele preveu isso, Rafael? Sentou e fez as contas com base em qual leis? As leis de Newton, da gravitação. Ele acreditou tão cegamente naquela lei que eles fizeram as contas e eles observaram um problema. Urano, que é um planeta... Urano, sim, foi observado. Urano estava se movendo ali. Só que tinha um momento da órbita de Urano que ele sofreu um desvio. E eles disseram, o que acontece? Por que Urano sofre esse desvio? O que está acontecendo com Urano? E aí eles pensaram, o que pode? E começaram as conjecturas. Não sei, tem alguma coisa acontecendo com a órbita de Urano. O que é isso? Aí foram fazer as contas e disseram, deve haver um planeta que passa próximo e afeta a órbita de Urano. E ao calcularem, eles previram que o planeta estaria em determinada região. Falaram para os astrônomos, procurem um planeta ali. Eles foram lá no telescópio, apontaram para aquela região, e quem é que estava lá? Netuno. Pois é. E o que isso tem de tão especial assim? É que você tem leis que regem o universo, que você confia tanto na permanência delas, que você faz a conta e prevê o futuro. Prevê o que vai acontecer. Isso é surpreendente. Isso é incrível. Mas, para ser honesto, houve alguns problemas com as teorias de Newton. Uma das coisas que Newton não conseguia explicar era isso aqui. Deixa eu explicar o que é isso aqui. Aqui é o Sol e aqui é a órbita de Mercúrio. Entendam o problema. Mercúrio, ao girar ao redor do Sol, a órbita dele vai sofrendo uma inclinação. Vocês estão vendo? Vai sofrendo uma inclinação. O ponto mais próximo ou o ponto mais distante vai mudando. Vocês estão vendo ele mudando? Durante mais de 100 anos, eles tentaram calcular e explicar isso aqui. Não conseguiram. Quem vem explicar esse problema? Como explicar esse desvio e alguns outros probleminhas que tinham? Pequenos, mas tinham. Quem vem explicar? Aí vem uma das teorias mais bem-sucedidas da ciência, e eu já falei sobre ela aqui. A teoria da relatividade geral. Einstein entra na história e consegue melhorar, a gente diz assim, não melhorar, ampliar a gravidade, a compreensão da gravidade. Einstein amplia isso. Só que, como eu falei para quem estava aqui, Einstein não pensa na interação entre a Terra e a Lua como uma força puxando aqui. Mas ele pensa, vocês estão lembrados que eu falei daquela cama elástica?
ele pensa como se fosse uma cama elástica, onde a Terra, por exemplo, é uma grande bola de boliche pesadona que causa um buraco e os corpos giram ao redor dela em torno desse buraco. Einstein pensou assim, parece meio louco. Eu concordo com vocês, parece. Mas ele mostrou que isso era tão verdade, e como eu disse para vocês antes, ele mostrou que era tão verdade que foi possível prever o deslocamento da posição de uma estrela próximo ao eclipse. E uma coisa que eu não disse, e ninguém me perguntou. Por que eclipse? Por que precisava ser num eclipse? Foi num eclipse aqui em Sobral, Ceará, em 1919, que foi demonstrado a primeira comprovação concreta que a teoria da relatividade geral era válida. Inclusive, se você for lá em Sobral, vai ter uma esculturazinha lá com luneta, tudo, mostrando. Foi aqui em Sobral que demonstraram a teoria de Einstein. Tem lá. E foi mesmo, aqui no Ceará. Pessoal, sabe por que tinha que ser um eclipse? Porque se não tem um eclipse, o brilho do Sol impede que você veja estrelas que estão pertinho dele. Então, quando há o eclipse, apaga, entre aspas, apaga o Sol e você consegue ver as estrelas que estão perto. E aí eles perceberam que a posição da estrela que estava sendo vista aqui era uma, vamos dizer assim, era uma miragem, era um desvio da luz, porque a posição real da estrela era essa. E esse desvio só podia ser explicado pela teoria da relatividade. Aí vocês dizem, rapaz, isso é muito estranho. Isso é verdade mesmo. Vou te mostrar uma coisa legal. Isso é tão verdade, que eles usam isso para estudar galáxias a grandes distâncias. O que é que acontece? A luz de galáxias muito distantes, quando vão chegando até nós aqui na Terra, elas atravessam regiões cheias, muito massivas, cheias de corpos celestes, de outras galáxias. Essas regiões muito densas causam aquela deformação, igual o Sol causa, lembra? Igual o Sol. E aí a luz da galáxia se desvia e cria um efeito que a gente chama de lente, assim, como se fosse uma lente. E a gente consegue estudar galáxias lá no fundo, mesmo elas estando tão distantes. Aí você diz, não acredito. Tá bom, deixa eu te mostrar uma foto. Está aqui. É isso que está acontecendo. Essas galáxias que vocês estão vendo aqui, elas estão muito mais distantes, mas a luz delas vem, e vocês estão vendo aqui esses traços, assim, esses tracinhos fazendo quase como em círculos, é a luz lá do fundo sendo deformada. Isso aí é uma técnica hoje comum na astronomia. Se vocês quiserem pesquisar, é só ir lá. Ondas gravitacionais, não, lentes gravitacionais. Lentes gravitacionais. E para você ter mais certeza ainda sobre a teoria da gravidade de Einstein, em 2017, em 2015, foi agora, eu lembro o dia, eu estava no doutorado, segundo ano de doutorado, e o pessoal fizeram até uma grande palestra para divulgar os resultados, para a gente acompanhar a divulgação oficial dos resultados. Foi a primeira vez que se detectou ondas gravitacionais. E o que é ondas gravitacionais? Ei, preste atenção aqui. Imagina que você tem aquela cama elástica e você agora joga 2 bolas de boliche e elas se chocam. O que acontece com a cama elástica? Na hora que elas se chocam, não vai ter uma onda propagando ali na cama elástica? Pois é, eles detectaram esse tipo de onda do choque entre 2 buracos negros. Eles se chocam e propagam essa onda. E nós medimos aqui. E esses 3 senhores ganharam o prêmio Nobel. Por isso. Era uma das últimas previsões que a teoria de Einstein precisava para ser verdadeira. Gente, e só para dar uma provocada em vocês, a última coisa que eu quero falar para vocês é isso aqui. Ninguém tem que aprender isso, eu só vou explicar para você o poder disso aqui que está aqui na frente. Essas são as chamadas equações de Einstein. Elas são aplicadas ao universo como um todo. E as grandes previsões que a gente faz hoje sobre o universo são fundamentadas nessa equação. Elas dizem como o universo evolui no tempo, como os componentes do universo se expandem, como isso está acontecendo. É o que a gente mais estuda em cosmologia. É isso aqui. Agora deixa eu traduzir para o que eu quero pensar com vocês. Sabe o que eu estou dizendo quando eu mostro essa equação? Que o universo inteiro obedece a uma lei
matemática. É isso que eu estou dizendo. O universo inteiro obedece a leis. E não foi o que nós vimos? Vamos revisar aqui. Nós vimos Ptolomeu falando de leis do universo, nós vimos Copérnico falando de leis do universo, nós vimos Kepler falando de leis do universo, nós vimos Newton falando de leis do universo e vimos Einstein falando de leis do universo. O universo ele se comporta segundo leis muito claras. E aí a pergunta que não quer calar. A questão mais importante é essa. Por que eu vou supor que o universo é regido por leis? É uma pergunta fundamental. Por que eu vou supor? E sabe quem tinha essa mesma dúvida? Olha o que ele está dizendo aí, Einstein. A coisa mais incompreensível sobre o universo é que ele pode ser o quê? Para alguém que não acredita em Deus, para alguém que não crê num Criador, realmente é algo absurdo. Como é? Por que o universo segue regras, leis, matemáticas? Por quê? E é pior, mais ainda, ele pode até seguir. E por que eu consigo entender? São duas perguntas fundamentais. Por que ele segue leis e por que eu consigo compreender? Pois é, gente. A ciência, sem Deus, não consegue dar uma resposta categórica. Mas eu e você conseguimos. Esse historiador da ciência, muito respeitado, ele diz uma coisa muito importante. Ele dá a base por que a ciência acredita que existem leis. A ciência moderna. E olha só da onde ele percebeu isso. Ele diz o seguinte: em termos de ciência natural, a possibilidade de uma matemática aplicada. O que é matemática aplicada, gente? É o fato das equações servirem para explicar o universo. A existência de uma matemática aplicada é uma expressão da convicção que cristã, segundo a qual a natureza é o quê? A criação de um Deus onipotente. Esse historiador não é religioso, não é pastor, não é cristão. Ele é alguém que estudou a história da ciência e percebeu que essa concepção de que existem leis, ela está fundamentada no fato da convicção cristã de que a natureza foi criada por um Deus inteligente, um Deus onipotente. E a Bíblia diz isso. Assim diz o Senhor. O que é que diz aí? Em Jeremias 31, 35. Aquele que designou o quê, gente? Para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é o Senhor dos Exércitos. Então, Deus é aquele que criou, e não só criou a realidade, o universo, mas ele disse como eles deveriam se comportar. Ele disse que eles deveriam seguir leis. Ele disse que o universo segue leis. Deus é o autor das leis do universo. Incrível isso, né? E continua. A próxima pergunta. Como compreender o papel das leis que regem o universo? E aqui é uma coisa que vou contar para vocês. Muitos dos cristãos não entendem isso. Muitos de nós pensam que as leis do universo são algo assim. Na verdade, a gente não fala das leis da natureza assim. A gente fala de outras leis. Mas eu quero que vocês... Vamos pensar sobre as leis da natureza. Eu pergunto a vocês. Será que foi assim? Deus foi criar o universo, ele criou tudo. E depois ele disse assim, bom, agora isso vai funcionar segundo a lei da gravidade. Aí ele jogou a lei da gravidade lá. Foi assim? Não, não foi. Só assim, mais ou menos, era como... Dizer que é assim é como se você imaginasse que o engenheiro que vai projetar um carro, ele projeta o carro, termina de projetar o carro, aí ele projetou o motor, construiu, aí no final ele diz, bom, está aqui o carro feito. Agora eu digo que ele vai funcionar a gasolina. É assim que um engenheiro faz? Como ele faz? Desde o projeto, desde como o motor vai ser construído, ele já sabe que pela forma como o motor é construído, ele tem que funcionar movido a água? Não, movido a
gasolina, ou diesel, movido a gasolina. Vocês entenderam? Ele não simplesmente decreta assim, o carro vai se movimentar a gasolina porque eu quero. Não, é porque ele já projetou o carro para funcionar dessa maneira. As leis da natureza são construídas por Deus não como um decreto, quando a gente imagina assim, Deus criou todo o universo e disse assim, ele vai funcionar dessa maneira. Não, não foi. Ele projeta o universo já com as suas leis fazendo parte. É o que a gente poderia chamar de protocolo de existência. As leis do universo, elas não são o que, gente? Opcionais. Foram criadas junto com o universo, como uma coisa só. O universo, as leis, a matemática, tudo foi criado. O universo não pode escolher seguir ou não. O Sol não diz, hoje eu estou a fim de seguir a lei da gravidade. Ele foi construído para seguir a lei da gravidade. E nós podemos escolher? Podemos? Aí você diz assim, sim, aí você está em dúvida, né? Posso, não posso? Algumas você pode, outras você não pode. Mas nenhuma das duas você pode fugir das consequências. A gravidade é facinho. Vai lá em cima de um prédio e pula. E grita, a gravidade não serve para mim. Tipo aqueles memes atuais, né? Tem uns memes que eu me divirto. Duas pessoas saltando, um está sem paraquedas e o outro com paraquedas. Aí o que está de paraquedas fala, você está sem paraquedas. E ele olha para ele e diz, é sua opinião. A gente, às vezes, é engraçado que a gente quer lidar, às vezes, com as leis da natureza como assim, né? Ela não vai servir para mim, serve. As consequências, mesmo quando você viola as leis da natureza, elas vêm. Mas vamos fazer o seguinte, outra característica das leis da natureza, elas são o fundamento sobre o qual o universo é construído. As leis, elas estão junto com o universo. Não tem, pessoal, vamos apagar da nossa história a ideia, da nossa mente, a ideia de que as leis são separadas do universo. Não, elas são juntas com o universo. Foram criadas com Deus juntos. Não existe universo e leis separadas. Eles existem dessa maneira. Como eu falei, a ideia do engenheiro construindo o carro. E olha que texto maravilhoso de Salmo 119. Abre os meus olhos para que eu veja quem? As maravilhas da tua lei. O desejo do homem de compreender a lei de Deus jaz num desejo de compreender o próprio Deus, a própria realidade. Porque eu já disse isso aqui para vocês. Por que eu quero compreender? Porque compreender a lei de Deus é compreender quem criou a lei, é se aproximar dele. Inclusive, vocês podem não saber, mas nos textos originais de Isaac Newton, Kepler e vários outros fundadores da ciência moderna, tem um monte de trechos de louvor a Deus. Louvor às leis de Deus, maravilhas de Deus. Muitos deles tinham. A base da ciência moderna, dos criadores da ciência moderna, eram cristãos. Francis Bacon, Isaac Newton, Johannes Kepler, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico. Quem criou lá o início tinha uma fé convicta em Deus. E essa era a motivação da ciência. Agora, olha que interessante. Outro ponto importante sobre as leis. Conhecer a lei nos liberta para viver em quem, gente? Em harmonia com quem eu sou. Como assim, Rafael? Se eu conheço as leis a partir do qual o meu carro foi projetado, eu sei a que velocidade meu carro pode ir, não sei? Eu sei qual é o terreno que ele pode andar. Então eu posso viver, ou seja, usar aquele carro da melhor maneira. E mais, ainda diz assim, eu posso explorar todo o potencial para sermos, o quê? Felizes. Se você sabe que seu carro ele é um carro projetado para a estrada, você vai usar na estrada e vai ser muito feliz. Mas aí se você pegar o seu carro que foi projetado para a estrada e dizer, não, agora eu vou fazer um rally com ele. Aí você vai descobrir que você não vai explorar o potencial do seu carro, que ele não foi feito para aquilo.
E é mais ou menos assim com as leis de Deus. Eu tenho que conhecer as leis para eu poder experimentar a vida, a realidade em sua plenitude. E agora eu vou a uma parte que eu gosto demais dessa apresentação, os últimos minutos da apresentação, eu vou apresentar para vocês leis, agora não do universo. São leis do universo, mas são leis que estão diretamente ligadas a seres inteligentes como nós. E são leis que nós podemos até escolher não obedecê-las. Mas ainda assim, sofreremos as consequências por não obedecê-las. E a primeira delas está aqui, é a mais importante. Caso vocês não prestem atenção nas outras, essa é a mais importante. Está em Mateus 22. Diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu... E o segundo... Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é esse. Ame o seu... A lei que Jesus está expressando aqui é o que a gente chama de lei do amor. Eu vou confessar a vocês que quando eu li isso em um livro, até vou citar o livro aqui, eu fiquei surpreendido. A minha mente explodiu assim. Como assim? Que incrível é isso. Lei do amor, o que é isso? Aí depois tu começa a entender o que Ellen White fala em vários textos, outros. O que é a lei do amor? O que é o amor? O amor, que é descrito por poetas, escritores, não é esse amor. Estou falando do amor bíblico. É a lei mais fundamental de todo o universo. Todo ser que foi criado no universo nasce para experimentar a lei do amor. E ela é o quê? Deixa eu usar a citação do livro que eu li, que eu falei para vocês. Diz assim, a explicação dele. A lei do amor é a lei da vida, o princípio sobre o qual se baseia toda a vida no universo. Como o próprio Deus é, ele designou que todas as coisas criadas por ele funcionassem em harmonia com a lei do amor. Esse círculo de beneficência no qual todas as coisas dão livremente para as outras. O que é a lei do amor? A lei do amor que ele está dizendo é o seguinte, é o fato de nós nascermos para dar. Nós nascermos para entregar algo para que outro seja feliz. Você não pode existir no mundo para receber. Você recebe para dar. Isso é a lei do serviço ou lei do amor. E como funciona? Dá para vocês olharem vários exemplos na natureza. Vamos imaginar, vocês lembram daquela figurinha clássica dos livros de ciência, do ensino fundamental? O ciclo da água. Tem lá a chuvinha nas montanhas, o rio, vai para o mar, aí a água evapora, vai para as nuvens e faz o círculo. Aí vamos imaginar que você chega e olha um rio correndo nas montanhas e diz, que lindo esse rio. Ah, não, eu quero só para mim. Aí você pega, faz uma barreira e guarda aquela água só para você. Fechei essa água, é só minha. Linda, não quero dar ela para ninguém. Esse é o oposto da lei do amor. Quem é do interior sabe o que acontece quando o rio fica com água parada, não sabe? Eu não só sei, quanto eu já experimentei isso. Quando eu ia de férias para o interior banhar, aí eu ia em épocas que o açude não estava correndo a água, ela ficou parada. Aí uma vez eu fui com tanta vontade de banhar, mergulhei com meu primo assim mesmo. Eu saí de lá verdinho, coberto de limo. Porque a água, quando para, ela faz o quê? Apodrece. Digamos que você diga assim, o oxigênio é tão bom, é algo tão maravilhoso, vou guardar só para mim. O que acontece? Você morre. Sabe por que você morre? Porque você foi feito para receber e dar. Nós nascemos para dar, para doar. Se nós resolvermos dizer assim, eu não quero, e isso é um privilégio dos seres morais, inteligentes como nós podemos dizer, eu não quero. Tudo bem, Deus permite isso. O que acontece? Você se desprende do círculo do amor, da vida, e o que é que você faz? Morre. Porque essa é a lei do universo. E você pode observar isso nesse texto. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida.
pelos amigos. Olha que lindo esse texto. Ninguém tem maior amor. Doar-se é a mais profunda prática do amor. Não há nada mais valioso, eu poderia dizer assim, do que dar a si mesmo pelo próximo. Aí você poderia pensar, eu dou minha vida por alguém, eu sou capaz? Você é. Muitos somos. Quem, vendo seu pai, sua mãe, ou seu filho com risco de vida, não dá a sua vida por ele? Quantos não fazem isso? Isso é comum, nós fazemos. Mas tem uma coisa mais difícil do que dar a sua vida. Vocês sabem o que é? Deixa eu mostrar para vocês. Deus amou o mundo que deu quem? Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não... Existe uma coisa mais difícil do que dar a si mesmo. É dar a alguém que você ama. E Deus fez isso. Porque Deus segue a lei da vida. Deus sabe demonstrar para nós o que é viver a lei do amor, em sua essência. Mas às vezes na vida nós encontramos episódios como esse. Essa figurinha aqui mostra bem, né, o egoísmo humano, ou os animais caçando e não se preocupando em acabar com a vida de outros. Por que isso acontece? Porque existe a famosa lei do mais forte. É porque a lei do mais forte não é uma lei de Deus. A lei do mais forte, ela vem depois que entrou uma coisa antes no mundo, que? Pecado. Quando entrou o pecado, nasceu o egoísmo. Não, desculpa. Quando entrou o pecado, nasceu a insegurança. E quando nasce a insegurança, nós buscamos o quê? Pensar de maneira simples. Quando nasce a insegurança, a gente busca segurança. E buscar segurança requer egoísmo. Entenderam? O egoísmo é uma resposta à nossa insegurança quando soltamos a mão do Criador. Então, nós hoje somos egoístas, porque soltamos um dia a mão do Criador. Há algo de errado com esse mundo, pessoal. Temos a sensação de que as coisas não estão bem. Nós reconhecemos que precisamos de uma cura. Nós queremos amar, mas descobrimos em nós que somos egoístas. E descobrimos que o egoísmo mata. E dar um exemplo, vou aqui me meter na área do Édric, meu amigo. Quando você vai estudar como os vírus entram nas células, o vírus, cara, ele entra, consome a célula todinha e se multiplica, e o que acontece com ele? Morre. O vírus, o que infectou, ele morre porque ele não está nem ligando, ele consome tudo. Ele se reproduz e vão outros, mas eles não estão, eles são egoístas, eles vão só consumindo, mesmo que isso os mate. Inclusive tem vários escritores e filmes retratando a humanidade como um grande vírus que está consumindo o planeta Terra. Mas a lei de Deus é diferente. A lei de Deus é como as células brancas. Olham o invasor e vão se doar para salvar o organismo. Nós temos isso no mundo, nós temos a lei de Deus. Mas há uma outra lei que é necessária. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora o quê? Escolham. A lei de Deus, a lei do amor, ela precisa que você seja capaz de escolher. Então ela requer uma outra lei. Qual lei, Rafael? A lei da liberdade. Todos nós precisamos ser livres para poder amar de verdade. O amor de Deus nunca vai ser uma obrigação. E aqui a gente vai entender o que eu quero dizer com a lei da liberdade. Olha essa citação, ó. A lei da liberdade é um dos princípios que desempenha o papel de pedra angular do governo de Deus. Como Deus é amor, ele necessariamente deve respeitar a liberdade e individualidade de suas criaturas inteligentes. Agir de outra maneira destruiria quem? O amor e incitaria a rebelião. E aqui explica algumas coisas. Rafael, por que Deus criou Lúcifer sabendo que ele ia cair? É porque Deus quer desenvolver que tipo de relacionamento com as criaturas? Amor. Seria um Deus de amor que na hora que soubesse que alguém ia sair da linha,
tirava ele antes? Seria um Deus de amor? Não seria. Então, por isso que amor não pode nascer sem a liberdade de dizer que não. Nós precisamos da liberdade para escolher amar e viver a lei de Deus. E a última lei que eu quero falar para vocês é o seguinte: como, usando da liberdade, nós podemos participar da lei do amor, sendo que nós somos egoístas? Nós temos um problema grave para resolver aqui. Perceberam? Qual é o problema? Eu sou o Rafael, egoísta, que tenho a liberdade de escolher e quero viver a lei do amor que Deus criou. Mas eu sou egoísta. Como eu vivo a lei do amor? Precisamos resolver isso. E aí a gente usa uma outra lei. Olha o que 2 Coríntios 3,18 diz. E todos nós, que com a face descoberta, fazemos o quê? Contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo o quê? Transformados com glória cada vez maior. A gente é transformado com glória cada vez maior, a qual vem do Espírito do Senhor, que é o Espírito. Segundo a sua imagem. Vocês perceberam uma coisa? Eu contemplo, sou transformado, ficando parecido com a sua imagem. É assim que pessoas egoístas escolhem seguir a Deus e vão viver a lei do amor. E essa lei, ela tem um nome, a última lei de hoje. A lei da contemplação. Ninguém pode fugir dela. E esse psiquiatra, ele diz o seguinte, olha só, o cérebro está constantemente ramificando e desbastando sua rede neural. As escolhas que fazemos, o que pensamos, cremos, admiramos e cultuamos. Isso vai definindo quem nós somos. Essa é a lei da contemplação, isso é a descrição do que a gente chama de neuroplasticidade. Meu amigo, vou te contar um segredo. Para você mudar de um ser egoísta para um ser de amor, você precisa contemplar alguém que é amor. Contemplar alguém que é todo amor. Já falamos sobre isso, que Deus não é, Ele não tem amor por você. Deus é amor por você. Tudo que Ele é amor para você. Então eu contemplo a Deus e vou ficando parecido com Ele. Parecido com Ele. E cada vez mais eu vou ficando parecido com Ele. E olha essa outra reportagem. Em setembro de 1999, a revista Nature publicou uma pesquisa que confirma o fato de que nossas ações, escolhas, resultam verdadeiramente em mudanças o quê? Aonde? No cérebro. Nós somos modificados no cérebro por aquilo que pensamos, contemplamos e vivemos. E aí essa lei tem uma consequência que responde uma pergunta muito importante. É a lei da adoração, que responde essa pergunta. Vocês já se perguntaram por que na Bíblia Deus pede tanto adoração para a gente? Me adorem, me adorem. Até parece que é alguém com problemas de identidade, alguém que precisa ter o ego inflado. Aí, lá em Apocalipse, você vê Deus no trono, 4 seres viventes ao redor, 24 anciãos ao redor, 144 mil ao redor, miríades e miríades de anjos ao redor, e todo mundo adorando, e eles adorem. E o próprio Jesus diz aqui, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Será que Deus é tão carente assim? Tem alguma coisa estranha nessa ideia, né? Parece que Deus precisa de adoração. Amigão, você já refletiu nessa série sobre Deus? Deus não precisa de nada. Vou te contar um segredo que pode ser um pouco chocante para os seus ouvidos. Deus não precisa da sua adoração. Vou te dizer de novo. Deus não precisa da sua adoração. Aí vocês vão me responder assim. Então, por que Ele pede? E eu vou te explicar. Você precisa da adoração. Não é Deus que precisa. Você precisa estar em contato, contemplando, admirando, adorando e ficando cada vez mais parecido com Ele.
O plano de Deus é tomar a humanidade, olha que lindo isso aqui. O plano de Deus é tomar a humanidade. Deixa eu só ver aqui rapidinho, isso. Tomar a humanidade danificada pelo pecado, nascida com inclinação natural para a busca interesseira, infectada pela lei do egoísmo, e fazer o que com ele? Restaurar em nós a sua lei do amor. O Senhor não deseja simplesmente colocar a sua lei na mente, como uma ideia. Deus não quer colocar um pendrive na sua cabeça e colocar a lei do amor lá. Não. Ele quer recriar-nos na plenitude da sua imagem como condutos vivos do amor. Sua lei do amor permeará nosso ser inteiro e se tornará o manancial de toda ação. E no livro Caminho a Cristo nós temos essa citação. O governo de Deus não é como Satanás nos quer fazer parecer, fundado sob submissão cega, um domínio irrazoável. Ele apela para quem, gente? O intelecto e a consciência. Vinde, pois, e arrazoemos, é o convite do Criador aos seres que formou. Mas para fazer parte desse processo, precisamos tomar decisões conscientes, inteligentes. Meus amigos, assim como o universo funciona com leis naturais, os seres vivos do universo funcionam com leis. A maior de todas é a lei do amor, a lei da liberdade e a lei da adoração. Que possamos, assim como a gente faz um bom uso da lei da gravidade e não sai pulando dos prédios por aí, que façamos um bom uso da lei do amor, da lei da liberdade, da lei da adoração e possamos ser transformados.